está pedindo justiça para as nossas meninas, porque elas estavam na faixa de pedestre, tá? E assim, o que estão alegando, estava vermelho para elas, mas isso também não dá direito a sair matando as pessoas assim, né? Então é isso que a gente está pedindo justiça, tá? Vocês se sentem um pouco aliviados por ter ficado preso depois do que aconteceu? Com certeza. E o que a gente quer é que ele continue preso, tá? É o que a gente quer. Porque aqui em São Caetano teve um caso na Avenida Kennedy, tá? Ele foi preso, mas ele foi solto, ele está solto. Então não é isso que a gente quer, tá? Ele destruiu 2 famílias, tá? Eu falo pela outra família, com certeza, 2 famílias foram destruídas. E o que a gente quer é justiça, que ele pague pelo que ele fez. A Isa era sua única filha? Minha única filha. Coletiva da mãe da Isabel. A única filha. E eu tô morando aqui em São Caetano por conta dela, tá? Eu vim morar em São Caetano, pagar aluguel para dar uma vida melhor para minha filha. Não para ver ela dentro de um caixão como eu vi hoje. Não tô vendo, não foi isso que eu queria para ela. E ela ia começar a vida dela, o profissional, ela não teve direito. Os sonhos dela. Ela queria estudar mais, queria trabalhar, começar no novo emprego, que ela não conseguiu, o primeiro emprego. Ela ia começar a segunda, não conseguiu, porque uma pessoa achou que deveria estar conduzindo o carro, sei lá quantos quilômetros por hora e matar 2 meninas. Dona Claudilene, a senhora, ontem nós conversamos a respeito de alta velocidade e tudo mais. Como que a senhora recebeu a notícia depois de que uma testemunha disse que ele estaria praticando um racha antes de atropelar as meninas? A senhora não tem dúvidas que aconteceu um racha? Não sei. Não Mas ele estava sei. em alta velocidade. Em alta velocidade sim, até pelos vídeos, né? Isso é fato. Pelos vídeos dá para saber, dá para ver, é nítido. As meninas não têm reação, elas olham para os 2 lados. Elas não têm reação. Se ele tivesse vindo em baixa velocidade, elas teriam como desviar, ou ele desviaria. Como foram as últimas horas suas com ela, assim, antes dela sair de casa? Eu trabalhei, né? Eu cheguei em casa, ela me ajudou a preparar a comida. Quando eu fui tomar banho, ela usou o perfume dela, né? Eu já falei do perfume. E ela falou, mãe, eu tô indo na Isa. Falei, tá bom, filha. E ela foi ver a amiga. Inseparável dela. Como é que vocês receberam a notícia? Como é que foi? Eu tava em casa e o carro de polícia foi me buscar em casa. Isso nunca aconteceu, não sei, não sabia como agir. Nunca aconteceu isso na minha vida. Um carro de polícia vindo na minha casa, me buscar, me levou até a delegacia e eu recebi a notícia assim, sua filha está em óbito. Seu Marcos, que é o pai da Isabela, pode dar uma palavrinha pra gente também, seu Marcos? Marcos de quê, por favor? Marcos Antônio dos Santos Regis. Pra frente, seu Marcos, por favor. Vamos organizar aqui, pessoal. Vamos organizar aqui, ó. Cuidado. Isso. Eu sou Marcos Antônio dos Santos Regis, né, pai da Isabela, que veio a falecer nesse terrível acidente, que claramente o condutor estava em altíssima velocidade numa via que é o limite é 60. Só porque é 60 não tem que andar 60, é o limite. E ele estava muito acima disso. E pelos vídeos, eu demorei muito para começar a querer ver os vídeos porque eu estava muito abalado. Até pela minha revolta, que eu sou uma pessoa bastante revoltada, eu não estava nem com força nem para me revoltar, de tanta dor que é perder uma filha. E eu vi o vídeo, ela para, olha, para iniciar a travessia, não passa nenhum carro até quase ela chegar do outro lado. E de repente do nada aparece ele e joga elas a mais de 10 metros de altura. Então assim, a gente está muito abalado e a gente quer que alguma coisa seja feita, que a impunidade não seja o final dessa história, que essa história termine. Um pouquinho da amizade delas, da relação das duas. Sim, a Isabelle estava sempre lá em casa, né? A gente, às vezes eu acordava ou saía do escritório de casa lá e ela já estava lá. E elas dormiam uma na casa da outra, dividiam, trocavam roupas, dividiam
contas, gostavam de ir para os mesmos lugares para se divertir. Então elas estavam vivendo a vida de adolescente, né, que elas tinham, de felizes, de adolescentes felizes. Eu queria que o senhor falasse sobre os sonhos também da sua filha. A Isabela tinha muitos sonhos, eu tinha muitos sonhos para ela também, né? Eu estava bastante orgulhoso dela por ela ter feito, tá quase concluindo o curso de enfermagem, né? Que era uma forma da gente ensinar um pouco de disciplina de estudar, e porque ela queria fazer medicina, né? Então a gente tinha que ela ia começar a fazer cursinho esse final de semana. E então não, a Isabela, ela fazia algumas atividades esporádicas assim para pegar um dinheirinho que ela queria, mas era para coisa dela mesma. Ela só por ela mesma que ela queria fazer essas coisas, né? Não era uma coisa que a gente queria que ela fizesse nesse momento. A gente queria que ela estudasse para poder, como ela queria fazer medicina, já é um sonho dela de muito tempo, ser pediatra, né, de cuidar de crianças, né? Ela era muito carinhosa com as crianças da família, né? Com o meu neto, com o sobrinho dela, com o neto dela, que, né, também. Então, assim, é isso. A gente está arrasado com o ocorrido, né? Seu Marcos, como que o senhor recebe a notícia de que a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva? Foi um alívio, né? Inicialmente foi um alívio, né? A gente sabe que vão tentar o habeas corpus e pode acontecer, mas foi um alívio, sim. A gente dorme um pouco mais tranquilo de saber de que além da nossa dor